Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Meus amigos, o ano de 2024 acabou ontem aí pro Vasco, né, cara? Com empate contra o Atlético Goianiense, rebaixado aí para a segunda divisão. O Vasco se livra de qualquer possibilidade de rebaixamento e também se livra de uma possibilidade de ir para pré-Libertadores, né, cara? Um jogo tenebroso ontem, cara. Um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Certamente ontem o Vasco fez tudo para perder de goleada para o Atlético Goianiense. Entregou o mínimo do mínimo para o torcedor, que foi aquele empate ontem, né, cara? Ontem eu nem quis gravar pós-jogo, porque senão eu ia sair xingando todo mundo, cara. Ontem foi uma vergonha muito grande, cara. Uma vergonha muito grande aquele jogo ali, jogando contra um time rebaixado. E esses jogadores medíocres que o Vasco tem não conseguem fazer absolutamente nada, né? Vai perder agora os dois últimos jogos para encerrar com chave de ouro Brasileirão, né, cara? Para encerrar com 7 jogos sem vencer, né? Porque esse time aí teve a faca e o queijo na mão para ir para Libertadores e entregou de bandeja a vaga para o time que estava caindo para a segunda divisão, foi o Corinthians, né? Infelizmente, o Vasco é isso aí, cara. O sofrimento não para. Bom, depois desse abafo, vamos falar aí do que a gente vai trazer aqui no nosso vídeo, né, cara? O Grego Marinakis finalmente falou aí a respeito de negociações com um clube gigante aqui no futebol brasileiro. Logicamente, o torcedor espera que esse clube seja o Vasco, porque se não for, meu amigo, ano que vem o Vasco vai para a segunda divisão. Vamos falar desse assunto, também vamos falar de jogadores que o Vasco já está mapeando para contratar para a próxima temporada, um zagueiro que está no futebol japonês, também a situação do Orejano, que até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele deverá voltar ao Vasco, e ainda o Cincinnati não efetuou o pagamento dos 3 milhões de dólares. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Antes de começar, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, ontem o Vasco aí deu um banho de vergonha no torcedor vascaíno, né, cara? Um vexame gigantesco em pleno São Januário. E mais uma vez aí o Vasco tropeça em adversários fraquíssimos no Campeonato Brasileiro e joga totalmente no lixo a chance de disputar uma pré-Libertadores, o campeonato mais fácil da história para um clube se classificar para a Libertadores, tanto que o Corinthians estava na penúltima colocação até outro dia, vai para a Libertadores, e o Vasco, que ficou boa parte do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, vai conseguir no máximo, sequer ainda uma Sul-Americana, porque do jeito que vem jogando, se brincar, a gente nem pega uma Sul-Americana, fica ali na 15ª, 16ª colocação. Chance de cair, o Vasco ontem se livrou matematicamente com um golzinho salvador do Alex Teixeira. E muitos comentários aí nas redes sociais que faz total sentido, né? O Alex Teixeira salvou o Vasco para subir naquele ano lá de 2022, com aquele gol contra o Operário, os gols da virada do Vasco, né? Aquele jogo foi determinante para o Vasco conseguir o acesso. E também ontem ajudou o Vasco a não cair de divisão. Certamente aí ele deverá jogar os últimos jogos do Vasco, porque foi o melhor homem em campo. A gente até falou durante a semana que ele vinha treinando bem, que poderia ser uma grata surpresa no jogo de ontem, né? Com certeza ninguém acreditou nisso, né? Porque o Alex Teixeira não tinha mostrado absolutamente nada, só que no final da temporada e no último jogo, nos últimos jogos, ele vem mostrando algum futebol e deverá ser titular nos próximos jogos, porque ele jogou muito mais do que o Paê e Coutinho juntos, né? Deverá ser titular, eu acredito, no próximo jogo aí do Vasco contra o Atlético Mineiro. E esses dois últimos jogos do Vasco, cara, eu acho que, sinceramente, o Vasco vai entregar, velho. Não vai jogar absolutamente nada, eu acho que o Vasco não vai ter tesão nenhum, né, digamos assim, para jogar contra o Atlético Mineiro, principalmente fora de casa, contra o Cuiabá, vai cumprir tabela, vai entregar 3 pontos para o Atlético e 3 pontos aí para o Cuiabá, porque eu não vejo o Vasco favorito a ganhar nenhum desses dois jogos. Mesmo o Atlético Mineiro mostrando ser um clube pequeno, né, no jogo de ontem contra o Botafogo, mas contra o Vasco esses caras têm uma sorte daquelas, né, cara? A gente viu aí que eles tiraram o título da Copa do Brasil do Vasco. Infelizmente, esse é o nosso cenário, cara. Não tem mais perspectiva nenhuma. Para mim, o ano de 2024 acabou. Quero que acabe logo esse Campeonato Brasileiro e que já comece logo o planejamento de 2025, porque é muito preocupante. É extremamente preocupante. Quando começou 2025, o Vasco já é favorito a cair de divisão, porque não tem dinheiro. Os reforços que estão especulados, os nomes de jogadores que estão aí sondados pelo Vasco, cara, são nomes que não agradam a ninguém, cara. São nomes aí que, quando você olha as pesquisas de votação, se você aprova ou não esses nomes, tem uma grande rejeição, cara. Poucos nomes aí agradam o torcedor vascaíno. E certamente, se o Vasco mantiver essa mentalidade e não tiver investidor, vai lutar para não cair, porque subiram clubes mais fortes do que os que vão cair para a segunda divisão. O Sport é um time que pode surpreender, o Ceará, time que pode surpreender, o Mirassol mais ainda, cara. O Santos é um time grande, está de volta à Série A. O Mirassol pode ser aí uma grata surpresa no ano que vem.
certamente aí não será um Campeonato Brasileiro tão fácil como foi nesse ano. Infelizmente eu não vejo um futuro próspero para o Vasco com o Associativo no comando, com o Pedrinho aí no comando, porque esse discurso de reestruturação, o torcedor já não está querendo comprar isso não, cara. O torcedor aí já está de saco cheio dessa palavra, porque quando você olha um time igual o Botafogo, que estava na Série B junto com o Vasco em 2021, e ontem os caras conseguiram o título da maior competição da América, o maior título da história do clube, você vê que todo mundo consegue evoluir, menos o Vasco, né, cara? Aquela famosa frase, todo Pokémon evolui, mas o Vasco não. O Vasco, pelo contrário, o Vasco evolui, o Vasco volta para trás, regride cada vez mais e não consegue dar felicidade ao torcedor. O torcedor vascaíno é um torcedor que nunca será feliz, porque nada muda dentro do clube, né, cara? É só infelicidade, só tristeza, e nem uma simples vitória contra o rebaixado Atlético Goianiense o torcedor pode comemorar, porque esses jogadores vagabundos não conseguem dar esse prazer ao torcedor, né? Infelizmente, essa é a nossa situação. O Vasco aí vai cumprir tabela em 2 últimos jogos aí, para quem sabe garantir uma mínima sul-americana, porque eu acho que nem isso esse elenco merece, porque é um elenco para ser rebaixado na última colocação aí no Brasileiro. Bom, e agora vamos dar um girão de notícias, né? De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Cincinnati ainda não efetuou a compra definitiva do atacante Orejano, que pertence ao Vasco, mas que esteve emprestado ao clube norte-americano, né? A compra seria de 3 milhões de dólares, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Orejano ainda não foi comprado pelo Cincinnati. Vale ressaltar que o Cincinnati já teria notificado ao Vasco o desejo de comprar o jogador, porque eles têm preferência nessa negociação, e a tendência é que realmente eles comprem o jogador, só que vai ter até meia-noite de hoje para efetuar essa compra do atleta. Hoje é o prazo final aí para o Cincinnati exercer a compra por 3 milhões de dólares. Caso isso não aconteça, o jogador naturalmente voltará ao Vasco, já que tem contrato até o final da próxima temporada, e também, lógico, deverá aparecer propostas de outros clubes da MLS e também ao redor do mundo, querendo contratar o Orejano. Se pintar uma proposta melhor, pode ser que seja muito mais benéfico para o Vasco do que vendê-lo para o Cincinnati por apenas 3 milhões de dólares. Deixem nos comentários o que você acha dessa situação. Eu acredito que o Cincinnati sim irá efetuar essa compra nas próximas horas. Em breve devemos ter aí a confirmação. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que está atualmente no Kyoto Sanga do Japão. Jogador que tem passagens por vários clubes aqui no Brasil. Recentemente esteve no Cruzeiro, se transferiu para o Valladolid lá da Espanha, clube que é do Ronaldo, algo muito semelhante que aconteceu no Vasco com o Galdames, né? Um jogador que era do grupo do investidor da SAF, troca de clube do mesmo dono, né, cara? Algo muito semelhante que aconteceu com o Galdames, que estava no Genoa, que veio para o Vasco. Essa situação aconteceu com o Lucas Oliveira ao sair do Cruzeiro e ir para o Valladolid. Foi muito mal no Valladolid, tanto que ele foi parar em um clube bem menor lá no Japão, né, cara? O Kyoto Sanga não é um clube da primeira prateleira, digamos assim, lá no futebol japonês. E, na minha opinião, não seria nada interessante para o Vasco contratar esse atleta, né? O jogador tem apenas 7 jogos lá no Japão e não deverá permanecer no futebol asiático, e também não deverá ser aproveitado pelo Cruzeiro, clube que ainda detém os seus direitos econômicos aí na próxima temporada de 2025. E de acordo com as informações, o jogador entrou na mira do Vasco e pode ser uma possibilidade para o Vasco contratar o zagueiro de 28 anos. Uma contratação que certamente eu não contrataria. Esse seria um ótimo reforço, não pro Vasco, mas talvez pro Volta Redonda, pro Madureira, pro Bangu, né? Mas pro Vasco, cara, honestamente, não vejo sentido nenhum em o Vasco ter interesse nesse atleta. Infelizmente, é esse tipo de reforço que o Marcelo Santana e que principalmente o Pedrinho irão trazer para o Vasco. Devido a esse cenário caótico que o Vasco está vivendo hoje, que o Vasco está passando, a única salvação é a venda da SAF, né, cara? O Vasco ainda segue preso à situação da 77 Partners, ainda não temos uma proposta oficial de nenhum investidor, porém o que existe são interesses, né? E o maior interessado na parada seria aí o grego Evangelos Marinakis. De acordo com Sky Sports lá da Europa, o jornalista Robert Dossett entrou em contato aí com o Marinakis, entrevistou aí o grego Marinakis e ele confirmou a esse jornalista que possui negociações para comprar um grande clube aqui no Brasil. E esse grande clube certamente seria o Vasco, porque foi o único clube ligado a esse grego, né? Vale ressaltar que também teve a situação do Vila Nova, mas que não passou de boatos. Mas realmente, o único clube grande que ele tentou aqui no Brasil teria sido o Vasco. Ele disse que precisa ser algo importante, algo grande, e deseja aí comprar um clube gigante aqui no futebol brasileiro. E de acordo com outras informações,
O Edu Gaspar, que foi recentemente contratado também por esse grego para trabalhar no seu grupo lá de clubes no futebol, ele deverá ter papel importante nos projetos do grego aqui no Brasil. E de acordo com as informações, o Edu Gaspar já entrou em contato com o Pedrinho a fim de obter informações sobre a SAF do Vasco. Vale ressaltar que essa semana que será divulgada a entrevista do grego ao canal Sky Sports e será reproduzido a confirmação de que ele possui negociações para comprar um grande clube aqui no Brasil. O torcedor espera, lógico, que seja o Vasco, né, cara? Se não for o Vasco, a gente tá na merda, né, cara? Infelizmente, o Vasco não terá outra solução a não ser lutar ao máximo para não ser rebaixado em 2025. Deixa aí nos comentários se você acredita que será o Vasco esse clube, se você acredita que realmente o grego vai pintar na colina. Eu acho que se acontecer, meu amigo, vai demorar. Não, nada no Vasco é fácil, vai demorar. Pode ser que lá pro final do ano que vem esse cara apareça no Vasco. Assim como foi quando o Vasco fechou com a CSA7 Partners, né? Depois que fechou a janela de transferências lá no meio de 2022, de 2023, eu não me recordo o ano certo. Mas aí que o Vasco conseguiu fechar com os norte-americanos. O Vasco precisava reforçar a equipe para subir de divisão e os caras só fecharam com o Vasco depois do fechamento da janela. Não ficarei surpreso se algo semelhante acontecer com o Marinacos e o Vasco contratar um bando de cabeça de bagre aí e o Vasco entrar no Campeonato Brasileiro com um elenco fajuto, com um elenco fraquíssimo aí, saco de pancadas na competição e o grego só aparecer talvez lá em setembro, outubro, né, cara? Isso aí pode ser muito preocupante. Tomara que eu esteja errado e que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque o Vasco precisa urgentemente vender essa SAF para o futuro do clube, porque se não vender, o Vasco é seríssimo candidato a ser rebaixado em 2025. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto. É nóis.